Uma quadrilha extremamente articulada, com hierarquia e divisão de tarefas, num esquema criminoso de furto de petróleo dos dutos da Transpetro. 3 pessoas eram apontadas como líderes e comandavam a logística, a derivação clandestina e a estrutura financeira e organizacional, com direito a especialista em instalação de mangueiras em dutos, aliciadores que buscavam profissionais em plataformas de petróleo e ajudantes para preparar os terrenos de derivação e os engates das mangueiras. O grupo contava ainda com falsificadores de notas fiscais para a venda de óleo bruto. Muitos elementos, funções bem definidas. As lideranças eram 3 irmãos, são 3 irmãos, e eles orquestravam da cidade deles, em Minas Gerais, essa atuação, essa prática criminosa com diversos elementos, diversos indivíduos de outros estados. Eles faziam contatos frequentes, cada um tinha sua função. Alguns dos elementos tinham como função justamente escolher os melhores pontos mais adequados para essa derivação clandestina. Outros elementos tinham função de motorista, eles eram contratados e vinham buscar o petróleo, traziam os caminhões vazios e levavam cheios desse petróleo furtado. Os empresários tinham o papel de ser receptadores desse produto e alguns deles emitiam nota fria, no sentido de tentar ludibriar a fiscalização, eventual fiscalização nas estradas, como se fosse um produto lícito, aliciamento de vigilantes da empresa contratada pela Transpetro também era comum aqui e fazia parte da prática criminosa. Tudo para que no dia a execução fosse da forma mais satisfatória possível. A Transpetro é a empresa responsável pela logística de transporte de óleo, gás e biocombustíveis da Petrobras. A Operação Exágoge, que em grego significa extração, ocorreu de forma simultânea em várias cidades do estado do Rio, principalmente no norte fluminense. As equipes se dividiram entre os municípios de Quissamã, Macaé, Carapebus, Campos dos Goitacazes, Bom Jesus do Itabapuana, São Fidélis e Cabo Frio, na região dos Lagos. É uma área que eles já estão acostumados a atuar, não é de hoje. Alguns elementos da organização criminosa já atuaram em outras situações de furto, então eles têm essa expertise do local, são locais que eles têm facilidade de escolher os melhores pontos para fazer essa derivação clandestina e além de ser um local de fácil aliciamento de outros elementos para integrar a horda. A investigação teve início em 2019, quando o Ministério Público recebeu as primeiras denúncias de que 3 caminhões com óleo bruto furtado circulavam por Quissamã, no norte fluminense. Na época, a Polícia Militar conseguiu localizar 2 carretas. Os motoristas confessaram o crime e informaram a localização do terceiro veículo. 11 pessoas foram presas na ocasião. Os caminhões apreendidos armazenavam cerca de 100 mil litros de óleo bruto. A operação também foi deflagrada nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 47 mandados de busca e apreensão foram expedidos. A ação teve como objetivo também identificar as empresas receptadoras. Foram apreendidos vários documentos, inclusive de pessoas jurídicas. Segundo o Ministério Público, um policial militar acusado de participar do esquema criminoso foi afastado das funções. O juízo da Auditoria Militar deferiu o afastamento das funções e também a busca e apreensão de celular, enfim, documentos que estivessem com ele, considerando essa participação ativa dele aí nessa prática da organização criminosa e também na prática dos delitos de corrupção. Ele atuava aqui na região onde os furtos eram praticados e, basicamente, ele informava os dias mais adequados, ou que seriam dias de plantão dele próprio, ou que seriam dias em que ele conseguiria monitorar a rota de outros policiais que não estavam envolvidos no esquema, que poderiam atrapalhar essa prática da perfuração. Esta foi a primeira fase da operação. Segundo a promotora de justiça, a prática criminosa pode gerar o desabastecimento da região e é extremamente perigosa.
E as investigações prosseguem justamente com a análise de todo o material hoje apreendido. Foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos. As investigações prosseguem, inclusive na eventual obtenção de provas para outros crimes correlatos. Em outros países do mundo já teve caso de explosões. No Brasil já houve uma criança que veio a falecer por conta desse tipo de prática. E os danos ambientais de eventual vazamento são irreparáveis.